Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Glória a Deus. Capítulo 13. Vamos ler 3 versículos, do 51 até o 53. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Versículo 51. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então a santa, bendita, eterna, insofismável palavra de Deus. Diz assim: E disse-lhes Jesus: Tens compreendido todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele disse-lhes: Portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que quando Jesus havia concluído estas parábolas, partiu dali. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Aqui um texto bem simples na palavra do Senhor. Jesus está aqui concluindo as parábolas do capítulo 13 do evangelho que está narrando Mateus. E Jesus, nessa última parábola aqui, ele vai perguntar aos discípulos: por acaso vocês compreenderam o que eu acabei de ensinar? Estas coisas que eu acabei de vos ensinar, que coisas são estas? Toda a perícope do capítulo 13, que envolve 7 parábolas, cada uma delas explicando sobre um determinado assunto, porque as parábolas nada mais são do que uma forma didática de ensinar verdades morais e espirituais. Então Jesus aqui, ele explica o propósito das parábolas. Então, irmãos, eu fiquei lendo esse versículo aqui há algum tempo e pensando que Jesus está descrevendo o seu trabalho e também o trabalho dos discípulos. Ele vai citar aqui coisas novas e velhas, e é isso que eu quero usar como embasamento para a gente pensar algumas coisas aqui nessa noite, sobretudo pelo fato de que estamos relembrando hoje as coisas que nós poderíamos chamar de velhas, mas que na verdade são antigas, né? Que é o movimento, a reforma protestante. A palavra de Deus, às vezes tem algumas bíblias que você vai pegar e vai estar escrito lá no Antigo Testamento, Velho Testamento, mas na verdade é Antigo Testamento, porque a palavra de Deus nunca é velha, ela é sempre nova. Toda vez que eu abro a palavra de Deus, ela tem algo novo para mim, sempre nova. Então, o que Jesus está falando com eles aqui? Como que o mestre dos mestres interpreta a lei, né? Ele está citando a lei aqui. A chave para nós entendermos essa parábola, essa pequena parábola aqui, está justamente nos versículos 34 e 35 do mesmo capítulo 13. Observe comigo, Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: Eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Perceberam que Jesus está citando algo antigo? A fundação do mundo. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está trazendo? Jesus está, quando ele fala isso, ele está pensando no Salmo 78. Depois os irmãos podem ler em casa, quando o salmista também ele vai trazer uma revelação sobre as parábolas e sobre a fundação do mundo, que para nós
parece ser algo velho já. Mas para Deus, que não conta tempo, e para Ele é como se o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa, porque 1000 anos para Ele é como um dia e vice-versa. Então para Deus é como se esse mundo fosse criado hoje. E Ele está trazendo essas parábolas aqui, para que eles pudessem entender muitas lições sobre a vida e sobre o reino de Deus, que é o tema central da mensagem de Jesus. Então, pensando sobre isso, pensando que nós podemos entender que para que nós avancemos na nossa vida, sobretudo na vida espiritual, nós podemos pensar que nós precisamos das coisas novas. A cada dia vai surgindo coisas novas, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, que a tecnologia é tão rápida. Segundo Daniel capítulo 12, versículo 4, a ciência se multiplicaria de forma assustadora, e está acontecendo. Quem compra um celular hoje, um produto eletrônico, um carro, amanhã ou daqui 15 dias já está ultrapassado, porque a tecnologia ela é muito abrangente, muito rápida, muito dinâmica. Então, irmãos, eu fiquei pensando, lendo esse texto algumas vezes, né? Os ensinos de Jesus não são meras novidades. Jesus não ensina meras novidades. E no meio evangélico, se a gente for olhar para algumas pregações, alguns louvores, alguns ensinamentos, algumas linhas teológicas, a gente vai perceber muitas inovações, muitos modismos, que as pessoas vão dizer, agora surgiu isso daqui, agora é novo, é uma metodologia que nós vamos aplicar aqui para crescimento da igreja. Mas quando a gente olha para debruça no ensinamento das escrituras e do que Jesus ensinou, o que Jesus utilizava? A lei do Antigo Testamento, a Torá, porque eu já disse para os irmãos que tudo que está na Bíblia vai convergir para a Torá, porque é a palavra de Deus. Ontem eu falava com o Danilo, né, que Jesus jamais vai revogar alguma coisa da lei, porque ele não veio para isso. É só ler o capítulo 5 de Mateus, e ele vai dizer que ele veio para cumprir a lei. E ele disse que não passaria nem um jota e nem um tio. Na verdade, ali não é um jota, né? É o iota do hebraico. Como no hebraico não tem o jota, mas traduzido para o português se colocou o jota. Mas Jesus veio para cumprir na íntegra. Ele nasceu sob lei, ele foi circuncidado sob lei, ele foi perseguido sob lei, ele teve todo o seu ministério embasado na lei, depois ele foi morto sob lei. Tudo aquilo que Jesus fez foi sob a égide da lei, da Torá, da palavra de Deus. Então aqui, Jesus não está ensinando coisas novas, modismos, inovações. Olha o versículo 35, vou ler de novo para a gente, do capítulo 13, só para a gente gravar, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo, desde a fundação do mundo. Jesus está citando coisas antigas. Mas então, pastor Mauro, eu não preciso de coisas novas, nós precisamos e podemos utilizar tudo aquilo que for salutar na nossa vida secular aí fora e também no reino de Deus. Mas nós nunca podemos nos esquecer das coisas antigas, porque as coisas antigas é o nosso retrovisor. Você consegue andar num carro, numa autopista, ou numa cidade grande, numa grande metrópole, onde você precisa fazer conversões a todo momento, sem o retrovisor? Por que será? Porque nós podemos olhar para frente, todavia, nós temos que olhar para trás, porque as coisas antigas, o passado, os fundamentos, os princípios, é aquilo que nos dá direção, nos dá suporte para andar para frente, para continuar olhando para frente. Você pode ver que o para-brisa do carro, ele é maior do que o retrovisor. Por quê? Porque nós estamos agora avançando, estamos indo para frente, mas o carro ele tem os retrovisores, porque ninguém pode esquecer das coisas antigas. O profeta Jeremias ele diz: olhai para os caminhos antigos, para as veredas antigas. A Bíblia nos mostra que as coisas antigas elas são seguras. É por isso, irmãos, que nós estamos falando hoje da reforma protestante,
porque todo aquele trabalho, aquelas 95 teses, todo o trabalho que foi feito de traduções da Bíblia para chegar em nossas mãos, são coisas antigas, mas que estão em evidência até hoje, que nos traz segurança e suporte, certeza e esperança de que o nosso Deus nunca deixará o seu povo desamparado, porque quando parecia não haver mais esperança, Deus levanta Martinho Lutero e ele promulga o movimento protestante. Glória a Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Se nós somos cristãos mesmo aqueles que se parecem com Cristo, nós damos valor nisso. As parábolas, de Jesus, como ele ensinava com coisas simples do cotidiano: mulher, farinha, fermento, peixe, tesouro no campo, pérola de grande valor, parábola da rede e assim por diante. A didática de Jesus é perfeita. E ele está perguntando para os discípulos: vocês compreenderam todas estas coisas que vocês aprenderam agora? Porque, irmãos, uma coisa é certa, como 2 e 2 é 4. Se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós estamos vindo à igreja debalde, à toa. Se nós não compreendermos o que a Escritura nos ensina, que é o nosso manual, que é a nossa direção, que é o que nós precisamos para ter uma vida segura na presença de Deus. Ontem o Danilo falou aqui que talvez aquele filho pródigo, mais velho, talvez não tenha compreendido, aquilo que o pai ensinou. Quantas pessoas, irmãos, que já frequentam a igreja há muitos anos, eu estou falando de âmbito geral, não só aqui em Colina, que ainda não compreenderam, não conseguiram. Jesus está perguntando: vocês compreenderam as lições que eu acabei de ensinar? Eu pergunto para todos nós aqui nessa noite, inclusive para mim: nós temos compreendido aquilo que Jesus tem nos ensinado durante a nossa trajetória, os momentos que nós frequentamos a igreja? Eu já há quase 40 anos na igreja, aqui em Colina já há quase 9 anos, temos compreendido? Entendemos o que Jesus nos mostrou, o que Ele tem revelado para nós? Nós precisamos aprender as coisas novas, mas nunca podemos nos esquecer das coisas antigas, porque há ensinamentos, há princípios, e toda a lei, irmãos, também já ensinei isso aqui, está fundamentada num princípio. Toda a lei, Deus rege todas as coisas com leis, e todas as leis estão fundamentadas num princípio. Isso também acontece nas leis que os homens promulgam. A Constituição Brasileira de 1988, vai dar uma olhada nela, que tem princípios ali, porque as leis estão embasadas, estão fundamentadas sobre princípio, e o princípio ele é maior que a lei. Por isso que Jesus, quando ele está ensinando, ele vem falando de princípios, da criação do mundo, da Torá, da lei de Deus, do que Deus criou, do que Deus estabeleceu. Então, irmãos, por que Martinho Lutero chegou à conclusão de que ele precisava promulgar o movimento protestante, a reforma protestante? Havia outros reformadores que estavam trabalhando, porque chegou num patamar, na venda de indulgências, num momento tão terrível, que já não havia mais outra solução. Precisava que alguém se posicionasse, precisava que alguém, que Deus despertasse, desse um insight, que fala, um insight em alguém. E Martinho Lutero, lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus é a luz para o ser humano, e ninguém pode crer se não for pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ele estava lendo a carta aos Romanos, que não era algo novo, era algo que ele já conhecia, que ele já havia lido, tanto lá em Abacuque quanto em Romanos. Então naquele momento salta aos seus olhos algo que era antigo, mas Deus está revelando algo novo para ele. Todas as vezes que nós nos reunimos, irmãos, por que nós estamos aqui hoje na igreja? Poderia estar em outros lugares, porque nós temos a certeza de que quando nós estamos aqui, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, para nos orientar, para trabalhar no nosso entendimento, para que nós possamos crescer um pouco mais, evoluir, Porque precisa o ser humano evoluir um pouco mais. Então Jesus está perguntando para eles, o versículo 52, ele disse assim: então ele disse-lhes: portanto
todo escriba, quem eram os escribas? Eram aqueles que tinham a responsabilidade de copiar, de compilar as leis. Todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família. Olha que coisa simples. Quem é o chefe de família? Que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Antigamente era costume se guardar naqueles baús, né? Os tesouros, as coisas. De vez em quando alguém ia lá procurar, tinha alguma coisa, até nos filmes americanos, quando as pessoas sobem no sótão lá, eles vão procurar, tem alguma coisa no baú, porque eles não jogam fora, porque uma hora ou outra, uma coisa que nós consideramos velho, antigo, ultrapassado, obsoleto, pode nos trazer salvação. O que é isso que eu estou falando? De coisas espirituais, aquilo que os homens consideram na palavra de Deus como já ultrapassado. A Bíblia precisa ser mudada, a Bíblia precisa ser atualizada. Segundo alguns teólogos progressistas, a Bíblia é muito ultrapassada, não dá para aplicar as coisas da Bíblia no mundo que nós vivemos hoje. Isso não é verdade. Há tesouros aqui na palavra de Deus que estão prontos para nós termos uma solução dos nossos problemas. Está aqui, ó. Só ler a palavra de Deus, pedir ao Senhor, me revela, Senhor, que eu não leia a tua palavra com uma lente simples, mas que eu leia com uma lente dada pelo teu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras. Olha, irmãos, quando esse homem lê esse texto, mas o justo viverá pela fé, não é por venda de indulgências, não é pagando pelos pecados, não é comprando a salvação, não é comprando a glória dos homens, é pela fé. Se eu creio no Senhor, por isso que Jesus está perguntando, vocês por acaso entenderam? Quando ele está concluindo, né? Ele pergunta, vocês entenderam aquilo que eu ensinei para vocês? Está concluindo as parábolas. E ele está perguntando para todos nós aqui, vocês entenderam o que eu tenho falado ao coração de vocês? Temos praticado? Temos entendido aquilo que o Senhor tem falado conosco ao longo dos anos aqui? Porque, irmãos, a palavra de Deus é a nossa esperança. Quando a gente começa a olhar para o mundo que nós estamos vivendo hoje, a situação que está o mundo, caído, perdido, né? Pastor Mauro, o senhor fala muito sobre isso, porque nós estamos olhando e vendo, irmãos, como está o mundo, como as pessoas estão distantes de Deus, como as pessoas estão insensíveis à voz de Deus, como as pessoas estão invertendo os valores, trocando aquilo que é bom por coisas ruins, e achando que aquilo que é bom é ruim, e o que é ruim é bom. Inversão de valores. E nós temos a palavra de Deus na nossa mão, a verdade plena e absoluta, a Bíblia Sagrada. Deus nos deu esse privilégio de poder abrir essa palavra, ler, ouvir aquilo que Ele fala conosco, que Ele se revela para nós através das Escrituras, porque essa palavra não está aqui em nossas mãos por mera coincidência. Como eu sempre tenho ensinado, houve uma mente mestre que trabalhou para que chegasse até as nossas mãos exatamente aquilo que precisava. Quando alguém disser para você, não, foi mudada a Bíblia, a Igreja Católica mudou a Bíblia, isso não é verdade. A Bíblia chegou na nossa mão o que era necessário. Os 66 livros que estão aqui, os 39 no Antigo Testamento e os 27 no Novo Testamento, é exatamente aquilo que Deus, Ele propôs para que chegasse na nossa mão, para que fosse a nossa regra de fé. Tudo o que nós precisávamos está aqui na palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo, e o Senhor está nos ensinando aqui, dizendo para nós, que nós podemos aprender coisas novas, mas não podemos desprezar as coisas antigas. O que nós podemos aprender de coisas novas? Porque todos os dias, irmãos, Deus tem algo para nos ensinar. Nas situações que nós vivenciamos aí fora, no convívio com as pessoas. Eu já ensinei aqui várias vezes os irmãos que tem pessoas que passam pelas nossas vidas para nós aprender a não praticar lições negativas que eles nos ensinam. Outras têm lições positivas para nos ensinar. Pessoas que às vezes trabalham do nosso lado, para que você e eu não venhamos a ter mais atitudes
né? E às vezes você convive com pessoas durante tanto tempo e depois você diz: agora eu entendi por que eu estou convivendo com essa pessoa. Caiu a máscara, porque o Senhor faz isso para que nós possamos entender: essa situação eu não quero para a minha vida, eu não quero. E outros que passam pela nossa vida, Deus também tem lições positivas para nos ensinar, porque Deus tem coisas antigas e coisas novas, todos os dias. Amanhã será um novo dia, esse dia de hoje não volta mais, mas amanhã Deus terá lições para nos ensinar no dia de amanhã. Nós estamos prontos para aprender com o Senhor? Como Ele trabalha, irmãos, às vezes a gente não entende, né? Como Deus está fazendo isso? Por que essa situação está acontecendo comigo? Por que está batendo a minha porta essa situação? Porque Deus está trazendo algo novo e nos fazendo remeter a coisas antigas, para que nós possamos estar agregando coisas antigas a coisas novas e compreender o ensinamento de Jesus, para que nós possamos ter uma vida melhor, nos desenvolvermos como cristão, subir os degraus da nossa jornada espiritual, para que no momento certo nós tenhamos um encontro com Ele, porque Ele está aguardando isso e cada um de nós devemos estar aguardando também. E isso passa muito rápido, daqui a pouquinho nós estaremos na presença dEle. Isso é rápido, glória a Deus, as coisas passam assim, ó, voa, o tempo voa, né? O tempo voa. O ministério de Jesus, 3 anos e meio aproximadamente, passou muito rápido. Quem aproveitou, está na presença dele, aproveitou. Quem não aproveitou depois, ele deixou um legado, né? Um grande legado, para que as pessoas, está aqui na nossa mão até hoje, ó. O legado de Jesus, aquilo que ele deixou em nós, não só para nós a herança, mas ele deixou um grande legado para nós. E nós estamos aqui falando nele, louvando a ele, cultuando o seu nome, cantando louvores ao seu nome e ouvindo a sua palavra, que é verdadeira, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, porque ela vai até a divisão da alma. Glória a Deus. E ela sabe onde está a medula, né? A palavra de Deus sabe. Glória a Deus. Então, irmãos, quero dizer para vocês nessa noite, essa geração de hoje, eu estava pensando esses dias, a geração que nós vivemos hoje, geração jovem, você sabia que essa geração de hoje é a única geração do mundo, de toda a história da humanidade, que acredita que eles são detentores do conhecimento? Todas as gerações passadas, eles entendiam o seguinte: quem tem o conhecimento são os antigos, são as pessoas antigas. A geração de hoje não, porque eles têm a tecnologia. E infelizmente, muitas pessoas também que já estão numa certa idade, eles estão se embriagando com isso e acreditam também que os jovens é que têm o conhecimento. E muitas pessoas de mais idade estão querendo se transformar em pessoas novas, viver, né, coisas novas aí fora. Alguns até, às vezes, costumam ter relacionamentos com pessoas muito mais jovens do que eles, porque eles acreditam que os jovens de hoje é que têm o conhecimento. É a única geração, porque o conhecimento em todos os tempos foi algo que esteve na mão das pessoas, ou no conhecimento das pessoas que eram mais velhas. Hoje, por causa da tecnologia, se inverteu esses valores. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Vocês sabiam que essa multidão de conselheiros eram alguns conselheiros que Salomão tinha, que ele herdou do seu pai, que aconselhava ele no reino, para ele tomar as melhores decisões? A sabedoria não estava em Salomão, estava à disposição de Salomão. Então, irmãos, essa geração de hoje acredita que os jovens é que têm o verdadeiro conhecimento. E não estou dizendo com isso que alguns jovens não possam ter o conhecimento, mas o conhecimento relacionado à sabedoria, à experiência, ainda está na mão daqueles que são mais experientes. Isso daqui é indiscutível. Mas as pessoas não acreditam mais nisso. Vocês já pararam para pensar como que essa geração, eles tratam as pessoas mais velhas? Não respeitam ninguém, desprezam as pessoas mais velhas. Aliás, hoje, para se conseguir um emprego, quem tem um pouco mais de idade tem uma grande dificuldade. Deveria ser o contrário. Quem tem mais experiência deveria ter mais acessibilidade ao mercado de trabalho. Algumas empresas estão começando a mudar isso, mas ainda está bem lento ainda.
O que significa isso? Que as pessoas estão desprezando aquilo que é antigo. Mas Jesus está perguntando, Jesus está trazendo a luz deles. Vocês, vou trazer aqui para vocês pensar. No início do mundo, a criação do mundo, como aconteceu? Porque na criação do mundo há muitas lições que nós temos que aprender. Quem criou todas as coisas? Quem formou todas as coisas? Quem criou os grandes luzeiros, o sol e a lua? Quem estabeleceu as estrelas no firmamento? Foi Deus. Isso nos traz uma grande reflexão. Os jovens de hoje são detentores do conhecimento, perceberam? São eles, eles é que se arriscam, né, com suas máquinas. E aí eu pergunto, isso é conhecimento ou isso é tolice? O que vocês acham? Albert Einstein, vou terminar aqui com essa frase. Ele disse o seguinte: o dia que o ser humano, segundamente mais brilhante de todas, o dia que o ser humano ficar totalmente dependente das máquinas, nós teremos um mundo de idiotas. Está acontecendo hoje, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos continuar buscando coisas novas, mas não vamos nos esquecer das coisas antigas. Vamos orar, coloque-se de pé, por favor.